Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Gente, nós vamos começar aí os nossos estudos na página 16 e hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a filosofia de Aristóteles. Vamos lá então, todo mundo ligadinho aí na leitura, na página 16, vamos lá? Aristóteles, 384 a.C., 322 a.C., outro grande filósofo grego, foi aluno de Platão e professor de Alexandre o Grande. Sua filosofia é rica em tantos conteúdos que por 2000 anos Aristóteles foi denominado o filósofo. Suas obras mais célebres são Ética Nicômaco, Política, Organon e Retórica das Paixões. Nascido em Estagira no ano de 384 a.C., estudou na Academia de Platão e logo se tornou seu aluno favorito. Assim como seu professor, elaborou também um sistema filosófico que engloba diversas frentes de estudo: a lógica, a geometria, a física, a metafísica, a astronomia, a medicina, a psicologia, a ética, a retórica, a matemática e outras ciências. No entanto, seus pensamentos eram distantes das doutrinas de seu mestre. Então, olha só que interessante. O Aristóteles foi aluno de Platão, porém, diante dos estudos, o Aristóteles se tornou o aluno mais especial para Platão, e o interessante é que as ideias de Aristóteles eram bem diferentes com as ideias de Platão. Então já começa a ter uma diferença de ideias aí. Como vimos anteriormente, Platão defendia a existência do mundo sensível e do mundo das ideias, sendo este o verdadeiro e o que deve ser almejado. Lembrando, a gente estudou aí o mito da caverna e, segundo Aristóteles, existem dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo que nós utilizamos os sentidos humanos, e tem o mundo das ideias, que é o mundo onde nós chegaremos ao conhecimento verdadeiro, tá? A teoria aristotélica enxergava apenas um mundo, o qual não é estritamente ilusório. A matéria e a essência coexistem nessa esfera. Então foi o que eu comentei. Para Platão, Platão considera o mundo das ideias como o verdadeiro mundo em que nós iremos chegar realmente à verdade, tá? Então Platão, ele não aceitava o mundo sensível. Ele fala que as ilusões podem levar a gente ao erro, né? Então ele fala que os sentidos humanos podem levar a gente ao erro. Por isso que Platão achava o mundo sensível um mundo perigoso, tá? Então Platão vai defender o mundo das ideias, que a gente estudou na historinha do mito da caverna. Aristóteles fundou um centro acadêmico que chamou de Liceu, onde ensinava assuntos múltiplos. O Aristóteles ele vai abrir uma escola também chamada Liceu, e aí Aristóteles vai ensinar para outros alunos. Seus alunos ficavam conhecidos como peripatéticos. Aristóteles morreu em 322 a.C., deixando um legado singular e tornando-se influência para diversos pensadores no decorrer da história. Ele é tido como pai da lógica e promotor da retórica. Ele é considerado como o pai da lógica, gente, porque ele vai começar a mostrar para o ser humano como é que o ser humano pode pensar de maneira lógica, de maneira correta, para que possa chegar a um conhecimento verdadeiro, tá? E ele é o pai da retórica também. Retórica é a sua capacidade de criar argumentos em momentos de debate. Então, naquela época, o uso da palavra, principalmente na Ágora, era muito importante. Então, você tinha que convencer as pessoas, né, que seu pensamento estava correto. Então, é muito interessante que nos debates a retórica, a arte de falar em público, era muito importante saber. Aí tem o termo, né, os alunos de Aristóteles eram chamados de peripatéticos, aí tem o significado. Peripatético é uma palavra grega que significa ambulante ou itinerante. Aristóteles tinha o hábito de ensinar caminhando, ao ar livre, sob os portais cobertos do Liceu, conhecidos como peripatói, ou sob as árvores que o cercavam. Então esse termo peripatético tem o significado grego aí de ambulante ou então itinerante. Falava que o Aristóteles ele ensinava os alunos dele passeando ao ar livre,
caminhando. E isso é interessante, mostra que os alunos não ficavam dentro de uma sala. Os alunos aprendiam as coisas com Aristóteles, mas caminhando ao ar livre. O liceu era formado por biblioteca, laboratório, sala de conferências e algumas residências. O grande número de obras que possuía levou à criação de princípios de classificação bibliotecária, tornando-se grande contribuição literária. Finalidades da educação peripatética. Então, algumas finalidades de como que era ensinado, como que o Aristóteles ensinava para os seus alunos. Defender que a função principal da educação era conduzir o homem à felicidade. Então, Aristóteles mostrava que através da educação o homem pode ser feliz sim, tá? Guiar o homem ao longo da vida com o ensino de conceitos úteis e necessários à vida prática. Então, para Aristóteles, o ser humano tem que aprender a cada dia, né, com ensinamentos que sejam práticos e que o aluno possa praticar no dia a dia dele, tá? Então, é importante que o aluno possa praticar tudo aquilo que ele aprende. Ensinar a virtude moral e do bom caráter, que, segundo Aristóteles, não eram inatas ao ser humano. Ensinar a virtude moral e do bom caráter. O Aristóteles ele vai ensinar a todos os alunos dele a serem pessoas boas, a ter um caráter perfeito, um caráter bom, a fazer as coisas de maneira correta, tá? Porque, segundo Aristóteles, essa ideia de que você tem que agir de forma correta, isso não nasce no ser humano. Então, por isso está falando aqui, ó, não eram inatas ao ser humano. Então, ele vai falar, ó, o ser humano, ele precisa praticar atos de bondade, ele precisa praticar essa ideia de bom caráter a cada dia da vida dele, para ele ter uma vida melhor e uma vida mais feliz, tá? O conteúdo do ensino peripatético é o conteúdo das matérias, o que era estudado. Os cursos da manhã, destinados a um grupo menor de discípulos mais adiantados, tratavam de temas abstratos, como lógica, física e matemática. Então, de manhã, eram estudados aí lógica, a física e a matemática. À tarde, havia cursos populares, destinados ao público em geral, como a retórica, a política e a literatura. Olha só que interessante aí. Então, no período da manhã, tinha aí lógica, física e matemática, e no período da tarde nós tínhamos a retórica, a política e a literatura, tá? Agora a gente vai ver a maior teoria de Aristóteles, que é muito interessante, que é o caminho do meio para Aristóteles, que para a filosofia é o caminho que você tem que seguir na vida para que você possa ser feliz. Olha só que interessante. Vamos ver então aí. Olha só que interessante, gente. Preste bastante atenção. A teoria dele chama a teoria da justa medida. Vocês vão entender por que desse termo. A temperança é uma virtude fundamental na filosofia aristotélica, pois personifica o que o filósofo chama de caminho do meio ou justa medida, tá? Temperança, tranquilidade, estado de equilíbrio, tá? É isso que é o significado de temperança. Então ele ensina como que o ser humano tem que equilibrar as ações dele e qual caminho ele tem que seguir para que ele possa ter um bom caráter e de ter uma vida mais feliz. Essa teoria consiste no distanciamento de extremos, mostrando que há entre eles a qualidade do meio, uma virtude. Um exemplo que ilustra essa ideia é a covardia e o atrevimento. Aristóteles considera-os igualmente ruins e coloca como sábio aquele que encontra um intermediário entre eles, que é a coragem. O mesmo ocorre com a avareza e a extravagância, que tem a liberdade como mediador, como a rabugice e a palhaçada, entre eles ao bom humor, com a bagunça e a neurose, entre as quais a disciplina. O filósofo propõe a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o insuficiente e o excessivo. Julga os extremos como vícios e o caminho do meio como virtude. Então ele vai ensinar numa tabelinha qual caminho você tem que seguir. No entanto, não é tão simples achar esse caminho, pois ele não é uma medida matemática exata que funciona igual para todas as pessoas. Aristóteles defende que, como todos somos diferentes, para cada um esse caminho também será diferente e que devemos por nós mesmos encontrar o meio ideal, favorável para o alcance de nossa própria evolução. Segundo o filósofo, não existe uma forma de conquistarmos a justa medida do dia para a noite. A excelência provém do hábito e do treinamento,
e leva uma vida de autodisciplina e autocontrole para que esse equilíbrio seja conquistado. Então Aristóteles fala, olha, eu criei essa tabelinha aqui da justa medida para você seguir no caminho do meio. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando a tabelinha para vocês verem. E ele vai falar que essa tabelinha, ela foi criada, mas que como nós somos seres totalmente diferentes uns dos outros, que cada um tem que buscar uma forma para seguir a tabelinha da justa medida. Porque pensamos de maneiras diferentes, agimos de maneiras diferentes e isso exige um certo equilíbrio. Então ele ensina que a pessoa tem que ter uma autodisciplina e um autocontrole muito grande para que possa seguir o caminho da justa medida. Olha aqui para vocês verem aqui, ó, é o caminho da justa medida, aqui, ó, Continuum das virtudes, tá? Então, por que chama o caminho aí da justa medida ou o caminho aí do meio, tá? É essa aqui, ó. Segundo Aristóteles, o ser humano, ele tem que ter um bom caráter, tem que manter o equilíbrio para que ele possa seguir esse caminho aqui do meio aqui, ó, tá? A justa medida é isso aqui, ó, é o meio, é o equilíbrio, tá? Então ele fala que o ser humano tem que ser íntegro, que o ser humano tem que ter discernimento, que o ser humano tem que saber o que é certo, o que é errado, que o ser humano tem que ser amoroso, que o ser humano tem que ter respeito, que o ser humano tem que ser humilde, tá? Que o ser humano tem que ser diligente, quer dizer, diligente, que o ser humano tem que saber observar e saber conduzir melhor a vida dele, que o ser humano tem que ter equilíbrio, né, entre a razão e a emoção, então ele tem que saber o momento certo de demonstrar isso. Ele fala que o ser humano tem que ser corajoso. Então ele fala também, aqui nós temos aqui nos cantinhos aqui, ó, os exemplos de, segundo Aristóteles, os caminhos errados, tá? Então nós temos aqui a deficiência e o excesso. Então, por exemplo, a deficiência, o que leva o ser humano a ter uma vida ruim? Corrupção, tolice, egoísmo, negligência, soberba. Então, quer dizer, a pessoa se acha melhor do que as outras, preguiça, né? Licenciosidade, covardia. Tá vendo, gente? Então ele fala que esses caminhos aqui, ó, do lado direito e esquerdo, são caminhos que podem levar o ser humano a ter um caminho ruim e uma vida ruim. Tá? Então ele fala que o ser humano tem que seguir esse caminho aqui, ó, da justa medida, que é o caminho do meio, para que o ser humano possa ser mais feliz. Mas ele fala claramente o seguinte, que o ser humano ele tem que praticar isso aqui todo dia para que ele possa ter uma vida melhor. Ele ensina claramente que o ser humano tem que seguir isso aqui. Só que ele deixa claro que não é fácil, porque cada um pensa de uma maneira diferente, age de maneira diferente, que cada pessoa tem que buscar uma forma para buscar o equilíbrio, para seguir esse caminho do meio aqui. Tá bom, turminha? Então essa é a teoria da justa medida de Aristóteles, tá bom? No outro vídeo eu vou estar explicando para vocês as atividades, tá bom, gente? Obrigado, hein?